Deus, te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos, meu Deus, no corpo de Cristo, para juntos, Pai, ouvirmos a Tua voz, Senhor, recebemos essa palavra, sabemos que vem do Teu trono, Pai, Senhor, confio. Como foi falado, rios de água viva, Senhor. Prepara nosso coração, Senhor, abre os nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, Pai, para recebermos essa palavra, Senhor, como algo de mais precioso que podemos receber, meu Deus, e que possamos entesourar, compreender, Pai, e praticarmos tudo isso que temos ouvido e aprendido, Pai. Opera poderosamente através do Teu servo, Pastor Carlinhos, Senhor, mais uma vez nessa noite, e enquanto essa palavra for pregada, seremos curados, sarados, fortalecidos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço, meu Deus. Amém. Amém, obrigado. Você que está com a sua Bíblia aberta, por gentileza, abra em Apocalipse capítulo 18, versículo 1, por gentileza. Apocalipse 18, 1. Quero trazer uma palavra breve, nós vamos orar, né? E vamos sair daqui fortalecidos e restaurados. Vamos orar para o nosso querido irmão Jorge Bernardi, um homem de Deus. E queremos que Deus está com ele, sempre esteve, né, irmãos? E nesse momento também. Apocalipse 18:1 diz assim: a queda da Babilônia, lamentações sobre a terra. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder. A terra foi iluminada com a sua glória. Sente-se, por favor, queridos irmãos. Amados, muitas vezes ficamos perplexos no livro de Apocalipse, por ver tantas pragas sendo lançadas dos céus. E tanta coisa ruim acontecendo na terra. Mas na verdade, tudo isso é o efeito da escolha de Adão e Eva e a escolha dos homens. Quando nós olhamos para o inferno, ali é tudo aquilo que Deus não é. Deus é água, né? Jesus Cristo diz que Ele é a água da vida. No inferno não tem água, no inferno não tem luz, no inferno não tem paz, no inferno não tem amor, no inferno não tem vida, no inferno não tem saúde, no inferno não tem alegria, é a ausência, tudo aquilo. Quando você escolhe viver sem Deus, o inferno é tudo aquilo que não é Deus, a ausência total de Deus. E aqui no Apocalipse nós vemos o efeito do que, irmãos? Da retirada do Espírito Santo. Por que o homem está destruindo a camada de ozônio? Mas nós estamos aqui, enquanto a igreja estiver na terra, Deus tem uma aliança conosco. Mas se fura a camada de ozônio e esse oxigênio se expande, o que vai acontecer, irmãos? Quebra toda a questão da gravidade. É o que diz ali, que os astros se desfarão. Nós vemos que foi feito um estudo em Marte, que lá já teve água, mas quem sabe a atmosfera evaporou, saiu. Não sabemos, mas o que sabemos é que Deus tem produzido proteção. Olha as indústrias colocando tanta poluição, e mesmo assim nós respiramos e temos saúde. Você sabe o que geralmente limpa a atmosfera? São os oceanos. Por isso que Deus fez a terra muito mais água do que terra. Por quê? A poluição vai, na umidade das águas, elas são dissolvidas. Porque muitos se dizem, e é bom que tenha bastante árvore, mas a árvore, ela não limpa a atmosfera. Porque 12 horas, enquanto há sol, ela pega gás carbônico e ela solta oxigênio, não é assim? Mas à noite, quando não tem luz, a árvore recebe oxigênio. Então o que ela produz de dia, ela consome de noite. Então a árvore é uma coisa boa para a natureza, mas não é ela que limpa a atmosfera. E isso, além de tudo, tem o trabalho de Deus e dos anjos, irmãos. A atmosfera é limpa. A camada de ozônio já tem tantos furos e porque a temperatura não subiu. Mas quando for retirado o Espírito Santo com a igreja, aí nós vemos todos os efeitos que já poderiam estar acontecendo agora, hoje. Hoje a terra continua produzindo, mesmo o solo está um caos, totalmente contaminado e totalmente, tanto que foi explorado nas plantações, já não era para dar dando nada, mas porque a igreja está aqui. Então nós vemos no Apocalipse as pragas acontecendo uma após as outras. Na verdade, o que é? Não é Deus lançando as pragas, é Ele permitindo, porque Ele tira a mão. E quando Ele tira a mão, acontecem os efeitos da escolha do homem. Aí nós vemos a natureza, infelizmente, um caos. Mas graças a Deus, Deus vai fazer novos céus e nova terra, irmãos.
E nessa nova terra não haverá doença, não haverá angústia, não haverá morte. Então nós sabemos que isso aqui está passando, e por isso vamos se apegar no Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Olha o que vemos aqui, irmãos. Um anjo veio e trouxe iluminado a glória de Deus. Quem que trazia a glória de Deus antes, irmãos? Você sabe que muitos falam que o nome dele é Lúcifer, né? Não, o nome dele não é Lúcifer, Azazel. Lúcifer não é nome, Lúcifer é a profissão dele, era o que ele fazia. Lúcifer é aquele que carregava a glória de Deus. Então o carregador da glória, da luz de Deus. Mas ele um dia achou pouco isso, e ele quis a glória para ele e ser maior que Deus. Por isso hoje ele está nas trevas. Quando nós não valorizamos Deus, aí temos o contrário. Lembra quando Sansão não valorizou a Deus? O que ele teve? O contrário, irmãos. Furaram os seus olhos, vazaram os seus olhos. Perdeu a visão, perdeu a liberdade, perdeu tudo. Por quê? Porque ele não soube valorizar o que Deus deu. Hoje nós temos um mundo, irmãos, que nem diz muito obrigado para Deus pelo pão, pela água, não é verdade? As pessoas comem como se fosse algo comum. Amados, quando você vê a comida na mesa, um banho quente, energia, tudo isso, irmão, para muitos países é uma utopia. Nós vivemos num país tremendamente bom. Você sabe que o Brasil é o país mais rico do mundo, irmãos. Só em Nióbio, só nas riquezas naturais, não tem furacão, não tem terremoto. Esse país tem tudo para ser o celeiro do planeta. Mas por causa da corrupção, ele está sofrendo, está gemendo. Mas vamos orar que Deus há de colocar homens e mulheres que temem a Deus, para ajudar o órfão, a viúvo, necessitado, irmãos. Porque é para isso que serve, né? Vamos lá, continuando a leitura, versículo 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Olha agora, irmãos. Agora, em vez da glória de Deus, em vez da luz de Deus, a morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Então, a Babilônia, nós vemos que é o que, irmãos? É o símbolo de toda a humanidade em pecado, de toda a sociedade construída, seja política, seja militar, seja governamental, seja econômica, ou seja a população em si, daqueles que não temem ao Senhor, é a Babilônia. A Babilônia é a mistura da religião com a política e com um povo que não teme a Deus. Tudo isso junto forma-se a Babilônia. E aí está caindo a Babilônia, irmãos. Mostra que é uma ambição humana, o orgulho do homem, a depravação do homem termina em ruína. O que adianta o homem sem Deus, irmãos? Ele vai perecer. Ele vai colher o quê? Aonde havia a presença do Senhor que foi retirada, agora o que se há são demônios. E imagine essa terra, irmãos, aonde o inimigo possa trabalhar livremente. Porque hoje, diz em Tessalonicenses, que o Espírito Santo que está na igreja retém. Nós somos o sal da terra e luz do mundo. O sal tem uma função de não deixar apodrecer. Não fosse a intercessão, a oração dos santos, o exemplo dos santos, esse mundo já seria uma Sodoma e Gomorra. Veja, com a oração da igreja, como está a sociedade. Veja, com a igreja, como está a sociedade. Agora tire essa luz. E o que se faz em trevas, sem medo, sem vergonha, sem limites. Vai ser no meio da rua, totalmente liberado. O mundo vai ficar totalmente pervertido e sem limites. Então nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então enquanto a igreja está aqui, haverá semeadura e colheita, haverá água, haverá pão, haverá, porque o Senhor tem uma aliança conosco. Mas quando a igreja for retirada, irmãos, os demônios serão sem limites. Claro que com certo limite, porque se liberar totalmente, ele mata todo mundo em 24 horas, não é assim? Você lembra? Quando Deus falou que ele podia tocar no corpo de Jó, o que ele fez? Ele fez uma acne, ou fez uma espinha, ou uma verruga? Se ele pode tocar, você pode tocar no corpo. O que ele fez, irmão? Da cabeça até o pé inteirinho. Irmão, se o inimigo pudesse tocar em mim e você em um segundo, ele nos encheria de... cuide das crianças, por favor. Da cabeça aos pés, irmãos. Da cabeça aos pés. Porque o diabo nos odeia e nós precisamos não dar brecha. Vamos temer ao Senhor, amém, amados? Vamos valorizar o Espírito Santo na nossa vida. Porque olha o valor, irmãos, do Senhor nesse planeta. Olha o caos que vai ficar após o arrebatamento da igreja. Você está vendo? Caiu a grande Babilônia. A Babilônia está aí contra a igreja.
A Babilônia e seus valores, irmãos, pervertidos sexualmente. A Babilônia apoiando o aborto, apoiando sexo contrário à natureza, apoiando crimes e corrupção. Mas graças a Deus que ainda há sal da terra e luz do mundo. Veja o teu valor neste mundo, irmão. Veja o teu valor lá onde você trabalha. Porque você está lá naquela quadra, o diabo não age, não é? Porque a tua luz, irmãos, ela vai quilômetros, ela não é? Ô irmãos, a tua luz vai quilômetros. Às vezes é acontecer tragédia, mas porque você está lá, não acontece acidente, não acontece. Não foi assim que a casa de Potifar foi abençoada só por causa de José? Por isso precisamos de homens de Deus em todas as áreas da sociedade, irmãos. Precisamos de homens de Deus em todas as áreas da sociedade, para que lá eles possam ser luz do mundo e sal da terra, não para se corromper. Porque aconteceu algum tempo atrás, alguns que se diziam cristãos, mas eram pseudo-evangélicos, que foram para a política e foram mais corrompidos que os... Mas queimou, meu. Os piores, os que mais roubaram, os que mais enganaram, os que mais corromperam, os que mais envergonharam a nação, foram políticos evangélicos, ou dito evangélicos. Isso é uma vergonha, irmãos. Se a gente realmente está para ser luz do mundo e sal da terra, nós temos que ser irrepreensíveis. A Bíblia diz que procuraram em Daniel e não acharam, que ninguém vai achar nada em nós, amém, amados? A não ser a glória de Deus na nossa vida. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Então as nações se alimentaram dos conselhos dos ímpios, se alimentaram dessa prostituição, dessa imundícia que é só você ligar a televisão, você já sabe o que nós estamos falando. Tudo está corrompido, mas nós temos ainda um tempo nessa terra, não para sermos influenciados, mas para influenciar. A Babilônia, aqui nesse texto, mostra a alegria dos céus em punir Babilônia, acabar com esse sistema, amém, amados? E a tristeza dos que estão na terra. É interessante que nesse texto nós vemos a alegria do céu e a tristeza da terra pela destruição da Babilônia. As pessoas, elas idolatram o mal, elas amam o mal, e quando Deus pune o mal, as pessoas lamentam, ao invés de agradecer a Deus. Eu creio que Deus há de punir nessa nação tudo aquilo que está escondido. Temos uma igreja que está orando, irmãos. Há dessa nação ainda, amados, vir a ser o que ela deve ser. Você sabe quando eles vieram para cá, os portugueses, e acharam uma madeira que era fácil de fazer brasa, de queimar o pau-brasil, por isso o nome Brasil. E Brasil em brasas, em chamas do Espírito Santo. É um país cheio de fogo, de avivamento, irmãos. As nações, você passa pela Europa, você pode ver pós-cristãos ali, grandes igrejas foram fechadas, fizeram museus, fizeram peças, se fecharam grandes igrejas. A Europa, ela rejeitou o evangelho. Foi para a América do Norte, ainda está, mas muito rejeição. Veio para a América do Sul, é ou não é, irmãos? E o último que vai ser o avivamento aonde? Na África, fez toda a volta até os confins, e o Brasil está quase perdendo o avivamento. Por quê? Evangelho comercial, venda, um absurdo, um disparate. A casa de Deus diz: não faça o comércio da minha casa, e eles vendem um objeto, eles fazem comércio. A igreja brasileira é uma das piores do planeta, irmãos, com raríssimas exceções. É uma vergonha, é a chacota. Pastor é símbolo de ladrão, igreja é para tirar dinheiro dos trouxas, e em 99% é isso mesmo, é isso mesmo. Aqueles que deviam ser luz do mundo, irmãos, Jesus disse: a luz que está em ti são trevas, condensam as trevas. Nós vemos que o cristão que não se converte, o crente que não se converte, tem 7. Portanto, os piores elementos da sociedade não são os ímpios, irmãos, são crentes que não se convertem. Eles têm 7, eles são mais safados, mais mentirosos, mais maquinados. A pessoa que está na igreja, ou saiu da igreja, ou está na igreja, ou já saiu da igreja, que não se converte, ele tem 7 demônios, ou seja, ele é muito pior do que um ímpio. Ele tem armas, ele tem estratégia. Então o crente que não se converte, ele é perigoso. Até a Bíblia diz que nem coma com essa gente. A Bíblia diz: se alguém se disser crente, mas for sensual, for beberrão, for mentiroso, maledicente, não coma com essa gente, não chegue perto dessa gente, porque essa gente tem 7 demônios. Mas eu creio que você que está aqui tem os 7 Espíritos de Deus. Amém?
Olha o que ele diz no versículo 4. Ouvi outra voz do céu que dizia: o que, irmãos? Fica no meio dela, participa dela. Irmão, se alguém te pegar num carro cheio de drogas, o que acontece com você? Você é cúmplice, você vai preso junto, ou não é? O que ele diz para nós, para mim, para você, irmãos? Jesus diz: não peço que tire do mundo, mas que livre do maligno. Nós somos do céu, embaixadores celestiais. Estamos nessa terra, mas não somos daqui. Estamos aqui enviados de Deus. Portanto, aqui não é o nosso reino é dos céus. Ouvi outra voz do céu que dizia: o que, irmãos? O que ele dizia? O que ele dizia? Pastor, eu sou evangélico, mas eu gosto de tudo que os ímpios gostam. Eu ouço as mesmas músicas, eu participo dos mesmos esportes violentos, eu participo da mesma mentalidade, eu sou avarento, sou egoísta, sou totalmente misturado com pornografia, mas eu sou evangélico. Não, irmãos, aquele que está misturado, este o Senhor vai vomitar, porque a igreja ela é separada, entende? Ela é separada dessas coisas. Olha o que diz ali: sai dela, povo meu. Para quê? Por quê? Para que não seja participante das suas pragas. Babilônia está julgada, a praga vai ser desatada, não tem como escapar. Um tempo é semeadura, outra é colheita, pode demorar, mas vai ter. Deus diz que a Babilônia será cheia de pragas, como a Rosana falou. A penúltima praga no Egito foi o que, irmãos? Trevas que davam para se apalpar, ou não é? E qual é as trevas que nós estamos vendo hoje? As pessoas estão desanimadas, elas estão em depressão, elas estão sem força para orar, para evangelizar. Nós estamos na 9ª praga. A 10ª é o que? É a morte. Aí Jesus vem, as virgens 5 estão mortas. Você sabe o que acontece se você ficar muito tempo sem se alimentar? Uma hora morre. O que está acontecendo com cristãos hoje, irmão? Não tem ânimo nem para ouvir um áudio, não tem ânimo nem mais para vir na igreja. É ou não é, irmãos? Estamos na 9ª praga, densas trevas. Mas eu creio que vai haver um sobrevivente, um remanescente, amém? Assim como Josué e Caleb escaparam, eu e você vamos receber nessa noite ânimo para ir até o fim. A Bíblia diz no último versículo de Daniel: mas tu, Daniel, vai até o fim. Irmãos, melhor o fim do que o começo. E coisa linda, irmãos, é Jesus naquele dia dizer: servo bom e fiel, entra para o reino que tenho preparado. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O que adianta eu ser cristão? Por 25 anos, Paulo dizia: eu cuido para que pregando aos outros, eu mesmo seja desqualificado. Jesus diz lá em Ezequiel, a palavra diz o que, irmãos? Se você me servir por décadas, e você virar as costas para mim, e morrer no pecado, o tempo que você foi cristão, eu não lembro. Porque no pecado que você morreu, contaminado morreu, para o inferno você irá. Uma vez salvo, sempre salvo? Isso é doutrina de demônios. One time save, always save. Não existe isso aí. Aquele que perseverar até o fim, para certeza, porque Deus nunca nos rejeita, mas nós podemos sair das suas mãos voluntariamente, assim como Adão e Eva escolheram. Eu queria dizer Deuteronômio 39:20: coloca diante de ti o caminho da vida e da morte, escolhe tu. E nós escolhemos a vida e a bênção, amém, irmãos? Amém. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam. Sabe como é, irmãos? Peca, não dá nada, presta atenção. Não dá nada. Pastor, não dá nada. Pastor, não dá nada. Chega uma hora que o que, irmão? Se acumula, chega num ponto que passa da linha do arrependimento. Pastor brinca com as ovelhas, roupa, engana e se prostitui. Eu sou cara, eu engano, eles são bobão. Chega uma hora, irmãos, que Deus diz: basta. Chega. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir em dobro. Está vendo o que Deus faz? Uma justiça de Deus é perfeita. Não faça justiça, tenha misericórdia, interceda para as pessoas, porque a vingança pertence a Deus, e Deus dará em dobro. Em dobro. Não pense que vai ficar barato, porque o sangue de Jesus nos purifica se formos penitentes, se nos arrependemos e nos convertemos. Mas se brincarmos com o pecado, em dobro, é o que diz ali. Pastor, nós estamos num tempo da graça, você pregando isso. Graça é poder para sair do pecado. Graça não é desculpa para continuar no pecado, brincando com o pecado. Aí é desgraça.
Aí já não é liberdade, é libertinagem. A graça de Deus é para obedecer e para santificar a sua vida. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuir em dobro, conforme as suas obras. No cálice que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou, em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Que adianta, irmãos? 70 anos de delícia, lembra do rico Lázaro? O que é 70 anos perto da eternidade? Não é nada, irmão. Nossa vida é como um sopro, dizia nosso amigo Rubem Rolim, né? Nossa vida é um sopro. 70 anos. Você se lembra quando você era menino? Lembra? O Galvão lembra, né? Faz só uns 15 anos atrás. Entende? Passa muito rápido. O que é a vida, irmãos? É um fôlego, um sopro. E depois tem o quê? O que vem? A recompensa, irmãos. A recompensa. Olha o que diz ali. O cálice que vem agora, irmãos. A ira de Deus. Que nós possamos escapar da ira de Deus. O que a Bíblia diz em Romanos 2,4? Que aquele que está na igreja e não se arrepende está acumulando o quê? A ira de Deus. Romanos 2,4 diz assim: teu coração impenitente que se recusa a se arrepender está acumulando a ira de Deus. E está ali orando em línguas, dando profetada, ganhando dinheiro e enganando os bobão, né? Mas Deus, ninguém zomba. Uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar. Portanto, num dia, versículo 8, virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome. Olha o que virá? A morte, o pranto, a fome será queimada no fogo, porque é forte o Senhor que a julga. Os reis da terra, quem são os reis da terra, irmãos? Os ricaços, os políticos corruptos. Quem que são os reis da terra? Aqueles que têm domínio, poder, dinheiro, autoridade, Illuminati e tudo mais. Os reis da terra que se prostituíram com ela e viverem delícias, chorarão sobre ela, prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai da grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores. Ou se ganhavam dinheiro com Babilônia, estão chorando, irmãos. Perderam dinheiro, perderam o comércio. Por que os fariseus quiseram matar Jesus? Porque eles perdiam dinheiro, que com Jesus tudo é de graça, não é verdade? Com Jesus tudo é de graça. E eles tinham um comércio, então eles ficaram bravos. Então aqui eles estão bravos porque acabou a sua mercadoria, acabou o seu comércio. Todo tipo de corrupção e comércio vai ser extinto por Deus antes do mundo acabar. Antes do mundo acabar, Deus vai punir tudo isto. O inferno não é aqui na terra não, mas vai começar já o juízo aqui pela terra. A fumaça do seu incêndio. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Não tem mais comércio, irmão, acabou. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de madeira odorífera, de vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Paramos por aqui, que é demais para hoje, né, irmãos? Meu Deus, que chicotada, mas não é no nosso lombo, no lombo do capeta, porque nós escapamos, irmãos. Se essa palavra te assusta, se converte, se arrepende que você escapa. Você que está ouvindo pela internet, que eu mando aí para milhares de pessoas, você tem como escapar, pelo sangue de Jesus você tem como escapar. Se você se arrepender e se converter, mas vai continuar brincando, vai continuar dizendo que Deus é bom, que Deus é amor, que no final todo mundo vai para o céu, vai. Mas nós não temos nada com isso. É bom nós estudarmos para ver do que estamos escapando. Nós não vamos participar disso. Por quê? Eu sempre pergunto para as pessoas, quem sabe você está ouvindo para a internet, para me acabar essa mensagem, eu vou dizer o seguinte: chegamos na porta do céu, Galvão, São Pedro lá, computador, ele diz assim: a tua senha, o teu nome não confere. Não é nada disso, né? Ele vai dizer o seguinte: por que eu devo deixar você entrar? Se Deus perguntasse para você agora, por que eu devo deixar você entrar? Se você responder assim, porque eu... resposta errada, vai para o inferno. Abre um alçapão, né, Cátia? Se Deus perguntar por que eu devo deixar você entrar, você falar porque eu, perdeu.
É porque eu fui para a igreja, é porque eu ajudei o pobre, é porque eu ajudei uma velota a atravessar a rua, é porque eu fui um bom cristão, é porque eu sou trabalhador. Não é assim que você fala? Eu sou um trabalhador honesto, não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Essa resposta foi desenhada no inferno e colocada na boca das pessoas. Por qualquer pessoa que você vai perguntar, não mato, não roubo, não faço mal para ninguém, sou trabalhador honesto. Só. Como se isso fosse passaporte para o céu. O único passaporte para o céu chama-se sangue de Jesus. A única resposta é: porque eu era um pobre pecador, miserável, cego e nu. Um dia ouvi o evangelho, recebi o Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia diz que se eu colocar toda a minha fé no Senhor Jesus Cristo, Ele me dá o presente da salvação, e eu tenho a entrada no céu como presente, porque o céu não é recompensa para as boas obras, o céu é um presente que Deus dá se você confiar na morte e ressurreição de Cristo. Vamos se colocar em pé, por favor.